Oi, gente, eu sou a Jaque e hoje a gente vai continuar com mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre heredogramas. Os heredogramas são importantes representações que ilustram como aconteceu a transmissão de uma característica em uma família. Em genética, a gente frequenta questões relacionadas à hereditariedade e para a gente entender melhor, a gente observa a respeito do histórico familiar do indivíduo. Na construção dos heredogramas, a gente usa algumas simbologias para ilustrar os indivíduos e as relações de parentesco entre eles. Então, os símbolos que a gente usa tá aí na imagem e eu vou só ler e explicar um pouquinho para vocês. O quadrado branco é um indivíduo do sexo masculino. O quadrado preto é um indivíduo do sexo masculino, só que ele porta o caráter que está em estudo naquele heredograma. O círculo feminino é um indivíduo do sexo feminino e o círculo preto é o do sexo feminino portador do caráter que está sendo estudado no heredograma. E esse outro símbolo, que parece um quadradinho de lado, é um indivíduo que não tem o sexo informado. Agora as ligações. O quadrado branco ligado ao círculo branco por uma linha só é um cruzamento. O quadrado branco ligado ao círculo branco com duas linhas é um cruzamento consanguíneo. Agora, quando tem dois brancos ligados entre si e há um terceiro, então eles estão ligados, os dois círculos estão ligados entre eles e em cima ali que a gente vê, eles estão ligados a um terceiro, que vem ali em cima no heredograma que não está aqui. São gêmeos monozigóticos. Agora, quando tem dois círculos brancos ligados apenas a esse terceiro, eles não têm aquela ligação entre si ali embaixo, eles são gêmeos dizigóticos. Lembrando que esse círculo ele pode ser mudado para um quadrado, tá bom? Então, assim, o que importa mesmo é esse tipo de ligação, que forma tipo um triângulo atrás deles, onde eles se ligam entre eles e ligam a um terceiro. Como ler um heredograma? A gente começa assim, ó, determina se a característica é dominante ou recessiva. Se a característica é dominante, um dos pais tem que ter as características. Elas não pulam de uma geração para outra, tá? Elas não pulam geração, é sempre de uma geração para outra. Se a característica for recessiva, nenhum dos pais é obrigado a ter a característica, porque elas podem ser heterozigotos. Determina se o gráfico mostra uma característica autossômica ou ligada ao sexo. Geralmente é ligada ao X. Por exemplo, em características recessivas ligadas ao X, os homens são muito mais comumente afetados do que as mulheres. Em características autossômicas, tanto homens quanto mulheres têm a mesma probabilidade de serem afetados, geralmente em proporções iguais. Os erros comuns que são muito frequentes na leitura do heredograma, a presença de indivíduos afetados em uma família nem sempre significa que a característica é dominante. Os termos dominantes e recessivo, eles se referem à maneira como uma característica é expressa e não à frequência com que ela aparece em uma família. Na verdade, embora seja incomum, uma característica pode ser recessiva e ainda assim aparecer em todas as gerações de um heredograma. Então, o dominante e o recessivo são apenas formas da característica se expressar. Não quer dizer que o dominante sempre aparece. Às vezes o recessivo aparece mais. Nem sempre é possível determinar o genótipo de um indivíduo com base em um heredograma. Às vezes, esse indivíduo ele pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto por uma característica. Com frequência, a gente pode usar as relações entre o indivíduo e seus pais, irmãos e filhos para determinar os genótipos. No entanto, nem sempre todos os portadores eles estão explicitamente indicados em um heredograma e pode não ser possível determinar com base nas informações fornecidas. Então, nem sempre a gente vai saber todos os genótipos, as características de todos os indivíduos em heredograma. E tá tudo bem. A gente também precisa de informações para a gente fazer essa leitura. É isso, pessoal. Agora as próximas aulas são com a Kimberly e é isso. Obrigada.